Quero convidar aqui o nosso primeiro palestrante desta noite. Ele é curitibano, casado com a senhora Carolina Coronado, pai de 2 filhos, engenheiro civil, professor universitário, professor de língua coreana e palestrante. Hoje, Dr. Juliano Scremin irá nos brindar com o tema Por que Família? Tema este que tem apresentado em alguns países da América Latina. Vamos recebê-lo com uma calorosa salva de palmas. Muito boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja com todos aqui. Tenho que realmente fazer mais uma vez os votos que o nosso irmão Linderson fez aqui, realmente um momento especial de ver tantas famílias, tantos casais juntos. Achei muito tocante aqui o momento em que o casal, no começo, fez aquela declaração de propósito, que eu até diria, E é exatamente nesse espírito que nós estamos hoje fazendo esse trabalho da Family Peace Association, Talvez para entender um pouquinho do que nós temos feito, e da maneira como nós temos feito, talvez o importante é a gente entender o que nos motivou, ou pelo menos eu vou falar de mim mesmo, ok? O que me motivou a estar fazendo esse tipo de trabalho. E, claro, eu já tenho que começar aqui dizendo, é um encontro de casais, mas antes de começar aqui, eu já liguei para minha esposa, ela, bonito, encontro de casais, e você aí sozinho, Tá ok, desculpa, fazer o quê? Ela teve que levar a menina lá no médico, ela está com problema de conjuntivite, mas eu trouxe o menino aqui como representante dela, pelo menos, Tá. Mas aqui é estranho, encontro de casais se vir sozinho, Mas, enfim. Então, feita essa pequena observação, o nosso propósito, realmente, é em função de que coisas que nós temos observado dia após dia acontecer, e muitas vezes a gente fica se perguntando, mas aconteceu de novo. E vai acontecendo. Eu vou dar, por exemplo, um exemplo que isso me tocou bastante. Eu lembro que, quando sempre chamavam na escola da minha filha, não, estava lá mais ou menos por maio, daqui a pouco por agosto, nós vamos ter Dia da Família. Aí tinha um Dia da Família em maio e tinha um Dia da Família em agosto. E toda vez a gente ia lá, e as famílias todas juntas, Dia da Família, em maio, em agosto. E foi 1 ano, e foi 2 anos, e foi 3 anos... E aí, um dia desse, assim, eu caí na besteira e perguntar, como é que é? Não vou comemorar o Dia dos Pais, o Dia das Mães? Nossa, quando eu fiz essa pergunta, o mundo ficou negro ao meu redor, quase. Eu falei, nossa, qual foi o crime que eu cometi? Eu só perguntei se vocês não vão comemorar. Não sabe aquelas coisinhas que faz no Dia dos Pais, assim, Aqueles brinquedinhos, aquelas coisinhas que a criança faz, aquelas dobraduras. Fica feio pra caramba. Mas a gente recebe com o coração, obrigado, filho. Você, tadinho, derrubou metade da cola lá, estragou tudo, ficou feio. Mas você recebe com a maior alegria, porque ele se esforçou para fazer. Não tem mais isso. Não tem mais isso. Eu lembro que, num desses dias de família, eu já contei isso numa outra palestra que eu falei, eu lembro que a gente fez lá um evento que era para brincar, etc. e tal, e tinha que colocar um colete, era para jogar umas bolinhas, a hora que grudava a bolinha no colete, você, morreu, Você foi atingido, saía, E eu lembro que ficou uma brincadeira gostosa, assim, Todos os pais ficavam na defesa, os filhos no ataque, daí os filhos tinham que passar para entrar no gol, para marcar o ponto, se tomarem uma bolinha. E, de repente, eu vi que um pequenininho, assim, um loirinho, que era o raio. Aquele voava. Eu cheguei uma hora e falava, segura o pequenininho ali, pelo amor de Deus, senão a gente vai tomar de goleada aqui, Tá, acabou. Eu estou lá no final, depois da brincadeira, muito feliz, etc. e tal, me chega uma mãe. Foi ele que chamou você de pequenininho. Como é que é? Foi ele, filho. A menina, foi ele sim, mãe. Um menino de 5, 6 anos. Eu fiquei olhando, como é que é, minha senhora? O senhor não tem vergonha de chamar a criança dos outros de pequenininho? Eu nem sei quem que é esse guri. Eu vi um polaquinho que eu chamei lá, de pequenininho. Eu nem te vi. Mas vem cá, vamos conversar? Você vai chorar, filho, porque alguém te chamou de pequenininho? Por que você está chorando? Pequenininho? Isso te ofendeu? Amigo, você vai crescer, você vai ser homem, você sabia? Você vai enfrentar coisas bem difíceis, chefe, trabalho, responsabilidade, vai ter dia que vai faltar dinheiro para você pagar as contas, vai ter dia que você vai ficar pensando, você vai olhar para os seus filhos, vai dizer, o que eu dou para esses aí comer?
Daí, você vai traumatizar meu filho. Não, eu só estou contando o que vai acontecer. E aí eu comecei a entender que alguma coisa está muito estragada. Mas muito estragada. Estragada demais. E aí que veio essa pergunta. Talvez o que a gente tem que fazer essa pergunta para as pessoas. Por que família? E dar a nossa resposta para esta pergunta conforme aquilo que nos é orientado na palavra de Deus. Amém? Não é? Eu acho que isso é uma das nossas obrigações. Claro, obviamente, isso começa pelo nosso exemplo, pela nossa forma de ser. Mas, cada vez mais, eu concordo, tem um pastor, que chama Pastor Klaus, que ele faz um trabalho interessantíssimo, que ele tem um trabalho com uma palestra que a temática é: o mundo precisa de um pai. O mundo precisa de pai. E, infelizmente, é essa figura, a figura do pai, que está sendo sistematicamente destruída, destroçada, colocada como um inimigo, colocada como um vilão, colocada como uma coisa demoníaca. E, por outro lado, se faz uma hipervalorização da figura da mãe, que tem um sentido bem maléfico, que nós vamos conversar aqui daqui a pouquinho, e, no final, se destrói aquilo que é o ideal divino de família. É só isso que está acontecendo. Enfim, o tema da palestra, então... Desculpa, deu? Eu sempre me enrolo, tá? Bora lá. Então, o tema da palestra é Por que família? E, especificamente, eu quero trabalhar com vocês aqui hoje sobre um contexto que talvez aqui no Brasil a gente não está falando muito, que é o contexto de batalha cultural. Que é uma coisa que, por exemplo, nos países da América Latina, o pessoal já despertou bastante, né? E nós podemos ver ali, o pessoal na Argentina, né, trabalhando muito fortemente, porque eles sofreram muito as consequências da influência dessas ideias, né? Então, eu quero colocar dentro desse contexto de mais ou menos como é que esse monstro nasceu e chegou hoje em dia, tomando espaços, e, aliás, tirando os nossos espaços, tirando a nossa liberdade, tirando até mesmo, deixa eu ser bem sincero com vocês, a intenção dessa turma é, daqui a pouco, quando você disser que você é heterossexual, que você tem um esposo ou uma esposa que você tem, você vai ser considerado um criminoso praticamente. Porque a forma como se coloca hoje, especialmente a imagem do homem heterossexual, é como um pecador, um criminoso, um assassino. Uma coisa que tem que ser extirpada. Mas onde que isso nasce? Isso nasce, na verdade, gente, há muito tempo, na filosofia. Nasce, basicamente, com um filósofo importante chamado Hegel, que ele cria uma base filosófica que, aspas, sendo bem interpretada, bem compreendida, leva realmente a conclusões que são cabíveis. Mas, sendo mal interpretado, gerou o que a gente chama de hegelianismo de esquerda, que daí nascem os nossos amigos comunistas. Ok? E o raciocínio dessa turma, basicamente, é o seguinte. Existe uma tese, ou seja, existe uma proposta, e sempre que existe uma tese, ou seja, que você afirma alguma coisa, vai vir alguém para dizer, não, é ao contrário, não é assim que funciona. Há uma antítese. E, a partir disso, então, surge que, para que ocorra desenvolvimento, ocorra progresso, tem que acontecer o quê? Luta. É a partir da luta, é a partir do confronto que ocorre a evolução. Quem já não ouviu aqui dizer que guerras trazem progresso tecnológico? Professor de história adora falar isso, né? Então, veja, a Segunda Guerra Mundial trouxe um grande progresso tecnológico. Espera aí, vamos com calma. Vamos com calma. Nasce aí, tá? Nasceu dessa ideia. E daí, então, nós temos que é preciso lutar, é preciso haver conflito. A lei da sobrevivência do mais forte, né? A lei daquele que é capaz de ser mais assertivo. E que daí, então, surge desse embate uma síntese. Maravilha. Disso, então, nós temos que, dentro da ciência, você pode achar um raciocínio meio parecido, que diz assim, para cada ação existe uma reação, e, no final das contas, entre essa ação e reação, nós temos um consenso. E é assim que a humanidade evolui. É assim que as coisas funcionam. E a história vai passar desse jeito. Maravilha. Repare que existe aí uma ausência de propósito, além do simplesmente existir. A ideia do que você existe para si mesmo. Traduzindo, vamos lá? Seja feliz, é isso que importa, não é? Outra frase de efeito que a gente escuta bastante por aí, não é? O que importa é você ser feliz. Você está feliz fazendo isso? Ai, que bom.
Mas o que você está fazendo que está te deixando feliz? Porque se você tem um propósito na sua vida que é além de si mesmo, e esse propósito não for cumprido, me desculpe, essa sua felicidade é falsa. Ela é momentânea. Ela é apenas e tão somente prazer. Ela não é felicidade. E é aí que está o engano. Aí é que começa a mentira. Ok? Na sequência, já que o negócio ali é a luta, então o princípio da coisa é sempre a força. É o domínio do mais forte. Vamos lá? Mulheres aguentam 7 vezes mais dor do que homens. Já ouviram essa frase? É uma coisa que o pessoal adora repetir. Eu não sei de onde eles dizem, os homens são frouxos, mulher aguenta 7 vezes mais dor que homem. Tá bom, tudo bem, vamos lá. Não vamos discutir isso aí. Mas, se a ideia é que a força é o princípio da coisa, em termos de nossa vida cotidiana, o que é definitivamente o instrumento, a estrutura de força que nós temos? O Estado. O Estado. E se é o Estado que é um instrumento de força, aquele que vai controlar a força policial, aquele que vai controlar, a forma de cobrar seu imposto e assim por diante, interessante. Deus está fora da jogada, não está? Passa a existir o Estado no lugar. E daí para diante, descamba tudo. Porque tudo funciona apenas e tão somente com uma lógica. O poder pelo próprio poder. O que eu preciso fazer para me manter no poder? Eu não sei se vocês perceberam, mas tudo aqui começa pela falta de uma simples palavrinha, que não apareceu em nenhum momento até agora. Deus. E o nosso propósito aqui de falar sobre famílias centradas em Deus, começa exatamente por aí. Porque o tempo inteiro o pessoal tentou jogar Deus para fora da equação. E ainda chamar isso de ciência. Quando você fala qualquer coisa, né, mas qual a base científica que você está utilizando? E interessante, o que hoje é ciência, mas não é mais, né? O que hoje pode, mas não pode mais. Eu não sei se vocês perceberam que andou acontecendo aí algumas coisas assim, né? De repente, já tem que usar máscara, não sei o quê, porque a ciência diz. De repente, aparece um relatório da OMS dizendo assim, infelizmente, o uso da máscara foi o que acabou causando mais problemas. Assim, cadê a ciência nessa hora? Está dando para entender, gente, onde eu estou querendo chegar? Na ausência de Deus e do poder de Deus, e é isso que a gente tem que discutir aqui, a coisa realmente tende ao inferno e não há como fugir dele. Não há como. Não há como. Então, daí, a gente tem que parar e pensar um pouquinho. Veja, eles até chegaram a explicar, e eu adoro colocar essa frasezinha aqui, a turma da esquerda adora contar essas histórias. Como, por exemplo, assim, veja como tudo no mundo existe pela luta. Veja, por exemplo, um pintinho para nascer. O pintinho está dentro do ovo, né? Para ele nascer, o que ele tem que fazer? Quebrar o ovo. Viu? Para que o pintinho sobreviva e se torne um galo, uma galinha, ele tem que quebrar o ovo. Se ele não quebrar o ovo, ele está lá. Então, beleza. Então, você associa que você é o pintinho, a sua família é o ovo. Então, você tem que arrebentar com a tua família. Você tem que ir contra o teu pai, você tem que ir contra a tua mãe, você tem que negar tudo. Você tem que fazer eu sou revolucionário, o que sabe, a geração que sabe tudo, não preciso experiência de ninguém. Estou quebrando a casca do ovo. Sim, para ser comido por um gavião. Para ser comido por um gavião. Porque a casca do ovo está ali só para isso. Enquanto você não consegue fugir do gavião, ela está te protegendo, ok? Se você simplesmente sair quebrando a casca sem motivo, meu amigo, o gavião te pega, ok? Isso, na verdade, veja, a gente tem que ver que precisamos fazer algumas considerações aqui. Claro que realmente sua lógica, essa história de ação, reação, tese, antítese, né? Parece que realmente está de acordo com a ciência. Eu adoro essa frase. Veja, eu sou engenheiro civil, tá? Eu sou engenheiro civil. Eu tenho mestrado, eu tenho doutorado inconcluso, eu defendi a tese, mas não publiquei. Mas eu adoro quando eu escuto essa frase, porque normalmente vem algum caroço de abacate por trás. Quer ver? É uma coisa assim, muito semelhante com a terceira lei de Newton, essa história de ação e reação. O princípio que Newton enunciou atrás. Em que a ideia da ação e reação conforme Newton é que toda ação gera uma reação de igual intensidade, porém em sentido oposto. Muito bonito. Isso funciona, está lá. Você pega o seu livrinho de física, você vai estudar lá no 2º grau, você vai fazer os exercícios, etc. e tal, tem experimentos que comprovam, maravilhoso. Qual foi o jogo aqui? A hora que se fala de tese e antítese, e se fala de ação e reação, sentido oposto, o pessoal fez um joguinho de palavras. Com a ideia de oposto como sendo
Contrário, como sendo antagônico. Ou seja, viu como é no conflito que a coisa funciona? Viu como é na luta que a coisa funciona? Você, mulher, submissa a um macho alfa que está aí te oprimindo dentro de casa, esquentando você no tanque, esfriando você na máquina de lavar. Se liberte. Vá ser uma feliz funcionária, trabalhando 12 horas por dia, para um que não vai te esquentar no tanque, nem na máquina de lavar, não vai te esfriar, não, mas vai te fazer trabalhar 12, 14, 16 horas, e você vai ter uma linda vida feliz, com 70 anos e um gato. Deu para entender, gente? São jogos de palavras, emocionalmente muito bem pensadas, em que as pessoas vão vomitando e repetindo essas besteiras como se fossem virtudes. Eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. Minha mulher vai ficar brava comigo, mas eu vou contar. Estou eu na loja de roupa, o desafio de todo homem. Vai, conta a verdade aí, fala a verdade. Loja de roupa é dura, hein? Vai, entra numa, entra noutra. Ainda fui no shopping, tinha 4. Falei, meu Deus do céu. Vai numa, vai na outra, vai na outra, vai numa. Daí voltamos na uma, na primeira. Deu, de novo. Aí quando chega lá numa, a fila do provador, dando 2 voltas assim, ó. Não, eu não vou esperar isso. Eu já fui para a fila do caixa. Quando eu chego na fila do caixa, meu Deus do céu, eu vou ficar 2 horas aqui, não vai ter jeito. Daí tá bom, vamos treinar a paciência. Estava meu filho ali, deixei ele na frente. Falei, não, então fica aqui, filho. Eu vou só dar uma olhada no preço de uma camisa para mim, que depois talvez eu vou ter que trocar, que a minha já está meio velhinha aqui, vou ter que trocar uma lá. Vou dar só ver o preço ali, se estiver bom eu pego, se não, tal. Beleza, ele ficou lá paradinho. E nisso chegou uma senhora. Essa senhora chegou, eu me aproximei depois. Filho, não vou comprar nada, não. O senhor está entrando na minha frente. Calma, senhora, calma. Ele estava aqui, já esperando. O senhor está entrando na minha frente. Não, senhora, não sei se a senhora viu. Eu deixei ele aqui, eu fui ali só rapidinho para ver. Ele está aqui guardando lugar, tanto que daqui a pouco minha esposa vai vir, vai trazer tudo que ela está comprando, vai dar na mão aqui e vai pagar. O senhor está entrando na minha frente. Juro que eu tentei explicar. Minha senhora, não vai fazer diferença nenhuma, mas tudo bem, a senhora quer ir na frente? Ok. Aí ela começou a falar asneira. Começou a falar besteira. E aí que eu me toquei da pior parte. Botou um menino lá, que ela está explorando para colocar lá na frente. Menino? Não, peraí. É meu filho. Ela não entendeu que ele era meu filho. E sabe por que ela não entendeu que ele era meu filho? Porque ele tem uma cor de pele diferente da minha. Juro, gente, que eu quase fiz o mesmo jogo da turma. Juro que me deu uma vontade profunda, sabe, assim, eu vou fazer o escândalo, vou chamar de racista, vou chamar o segurança, vou fazer o tendel aqui agora, porque é isso, né? A senhora não acha, a senhora está achando que eu estou explorando o menino aqui, que eu estou colocando, não, é meu filho, mas a senhora não está reconhecendo que ele é meu filho porque ele tem uma pele um pouco mais escura que a minha, é isso? Eu juro que eu contei até 1 milhão. Eu só não fiz, eu juro que eu só não fiz, porque eu falei, olha, eu fui professor durante 9 anos. Se me aparece um vídeo desse no YouTube, o pessoal vai dizer, Juliano virou woke agora. Daí eu vou ter que explicar um monte para a turma. Mas é assim, é uma vomitação de virtude. A necessidade da pessoa dizer, eu estou certa, eu estou com a verdade, etc. e tal. Por mais da asneira que fale. Por mais da besteira que fale. E é desse jeito que estão nos seduzindo, vamos pôr assim, né? Em que as pessoas vão vomitando virtudes sem muito menos entender. E daí nós temos, desde canudinho para salvar tartaruga, enfim, vamos lá, né? Tem cada coisa aí que eu fico, às vezes, me perguntando, gente, mas você sabe as consequências do que está sendo feito? São mentiras, são falácias, são distorções de realidade. E aí, gente, isso tudo, na verdade, tem um nascimento lá atrás, quer dizer, nessa questão filosófica, mas, basicamente, isso toma corpo com um indivíduo, que a gente precisa dar uma estudadinha nele, tá? O pessoal começou a entender que essas ideias, elas precisavam ser permeadas para todas as partes. E essas ideias invadiram o sistema educacional, invadiram os meios de comunicação, invadiram as estruturas governamentais e agora elas estão invadindo as empresas.
o tal do ESG. Desculpa, pelo amor de Deus, tem cada besteira, né? O Environmental, Social and, enfim, Governance, é uma pataquada em que o pessoal inventa um monte de história para você cumprir, mas é tudo mentira. É tudo mentira. Eu trabalhei numa empresa que enchia a paciência da gente com a questão de reciclagem, nós temos que reciclar. Beleza. Em todas as salas tinha lá 5 latinhas com cor vermelha, verde, amarelo. Olha, aqui é isso, aqui é aquilo, beleza. Aí, então, todo mundo treinou, todo mundo fez. Cada um ia lá e jogava o lixinho no lugar certo. Fizemos a campanha. Aí vinha a tia da limpeza, pegava tudo, jogava tudo num saco só e pau. Eu ficava olhando, tá? É mais importante ser honesto ou parecer honesto, né? Você entende? Então, aí é que a coisa começa. Isso, na verdade, quem sistematizou isso foi exatamente o pai do que hoje nós estamos travando como sendo batalha cultural. O nome do indivíduo é Antônio Gramsci. Antônio Gramsci foi um filósofo, vamos pôr assim, né? Na verdade, ele trabalhou em várias áreas, e aí está a cara do indivíduo, italiano, né, lá do começo do século passado, em que ele percebeu que as ideias comunistas, o ateísmo comunista, não conseguiria permear a sociedade cristã exatamente por causa do quê? Dos nossos valores de família. Era isso. A transmissão da palavra, dos valores da palavra de Deus, de geração para geração dentro do seio da família. Ele percebeu isso, falou, então, peraí, não tem jeito. Não tem jeito. E outra, se a gente tentar atacar com armas, né, guerras, etc. e tal, esses caras renascem, ressurgem e vêm de novo, assim como os judeus sempre fizeram. Sempre ressurgiram, renasceram e foram para cima, não é? Por quê? Por causa da base espiritual forte. Então, ele percebeu que, olha, o negócio é atacar pelas beiradas. E aí, então, é que surge a ideia de implantação do comunismo não pelas armas, e sim pelas ideias. A ideia de hegemonia cultural. Ou seja, de onde quer que você vá, está todo mundo falando a mesma coisa. De repente, você fica... Mas como assim? Você se sentiu errado. É aquele bom e velho experimento, que não sei se vocês já viram, volta e meia, professor de psicologia, ou até de sociologia faz em sala de aula, né? Pegar um aluno, deixa um cara que chega depois, pega um camarada e pega esse cara para Cristo, fala um monte de besteira e expulsa o cara da sala. E depois sai perguntando, o que foi? Todo mundo, sim, ele não prestava, sim. Aí pergunta o cara que não viu nada, ele... sim, ele não prestava. Ué, mas você não viu o que aconteceu antes, como é que você está dizendo que ele não prestava? Manada. E aí eu pergunto, será que o nosso Deus é um Deus de manada? Será que a palavra de Deus nos faz agir como manada? Interessante. Se nós pegarmos a palavra de Deus e vermos a história, principalmente no Gênesis, nós vamos ver sempre quem ali? Indivíduos e famílias. Abraão e Sara. Certo? Nós vamos ver a história de Isaac e Rebeca. Nós vamos ver Jacó. Nós vamos ver José no Egito. Nós vamos ver Moisés. E aí que está interessante. Aí surge, olha como a hegemonia cultural era uma coisa tão séria, né? A hegemonia cultural, ela chega a um ponto assim de dizer para você, olha, você não pode contestar isso. Você não pode nem ir contra isso. E esse você não pode nem ir contra isso, por quê? Porque é contra a sua fé. Como assim? Sim. Se você é uma pessoa de fé, realmente você não se envolve com política, você não mexe com essas coisas. Você tem que estar preocupado com a sua salvação. Você tem que estar preocupado, né, com a outra vida. Né? Então, deixe isso de lado. Você está se preocupando com as coisas do mundo. Interessante. Moisés. Moisés cresceu aonde, gente? Moisés era quem? Dentro do Egito? Era o príncipe, tá? Olha a manobra que Deus fez para salvar o povo dele. Fez o menino que vem das águas, porque é esse o nome, Moshe, né? O filho das águas, que veio das águas, crescer como príncipe do Egito para poder libertar o povo. Antes disso, fez José, lá atrás, ser levado, né, por mercadores, vendido pelos seus irmãos, foi para lá, foi trabalhar na casa de Potifar e de repente vira prisioneiro. Para daí ter aquela situação toda de decifrar o sonho do faraó e se tornar primeiro-ministro. Está dando para entender onde eu estou querendo chegar, gente?
O problema é que conseguiram, com falácias, através da hegemonia cultural, ganharam a guerra usando o livro A Arte da Guerra. Não sei se vocês já leram esse livro alguma vez. A Arte da Guerra, o princípio dele, o resumo do livro é muito simples. Convença o seu inimigo a não lutar. Derrote o seu inimigo na própria vontade dele querer lutar contra você. E desculpe, é isso que estão fazendo conosco. Pessoas de fé. Pessoas que creem em Deus. Pessoas que defendem os ideais do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que foi feito. E nós estamos sendo cada vez mais calados, amordaçados, sendo colocados de lado, e estamos achando bonito. Por quê? Porque nós temos uma convicção. Não, eu estou cuidando do Espírito, estou cuidando das coisas da eternidade. Não me meto com essas coisas mundanas. Quão virtuoso eu sou. Sim, você está vomitando virtude. Mas você não está assumindo o seu papel. Será que isso tem valor? Está parando para perceber que, infelizmente, a gente está fazendo a mesma coisa, mas para o outro lado? E é assim que estamos sendo derrotados. E quem fez isso? Esse amigo aqui. Especialmente porque ele foi campeoníssimo. Ai, sabia que eu ia derrubar. Ele foi campeoníssimo em fazer uma coisa, que hoje é uma técnica... Só um pouquinho. Ele foi campeoníssimo em desenvolver uma coisa que hoje todos os instrumentos de comunicação sabem fazer muito bem, chamado câmara de eco. Que é pegar aquela vozinha de um histriônico ali, né, meio bobinho, que às vezes está ali falando uma besteira, e pega esse negócio e replica. Veja, é só um que está falando aquilo, às vezes, 2, 3 no máximo. Mas esses 2, 3, o pessoal, né, replica essa voz para todo lado, você acha que está todo mundo tendo essa ideia. Não, não está. Não está. É mentira. Mas foi assim que eles conseguiram. E é nisso que constitui-se hoje o ente da batalha cultural. O ente da batalha cultural fundamental é: nos calaram. Nos calaram. Estão chegando ao ponto de fazer com que sintamos vergonha de nós mesmos. Vergonhas de nossa fé. Vergonha de como vivemos. Vergonha de como somos. Só que como vivemos como somos não é por nós mesmos, mas sim por nosso Senhor Jesus Cristo. Pela palavra de Deus. Está dando para entender o problema? Então, daqui, gente, segue-se todo o problema. Sempre vocês verão frases de efeito e muito emocionalismo. As coisas são muito bonitas, são muito fofas, certo? E você sempre vai ficar encantado com esse emocionalismo. Só que é pura mentira, é pura manipulação. Se nós formos ver a palavra de Deus nesses momentos críticos, todos aqueles que vieram trazer a palavra de Deus foram muitas vezes duros, foram muitas vezes taxados. Bem, no Evangelho de Marcos vocês vão achar facilmente o próprio Senhor Jesus Cristo sendo taxado de louco. Parecia louco. Está lá, literalmente escrito no Evangelho. Ou seja, infelizmente é isso. E a palavra já nos diz isso, que a sabedoria de Deus, ela parece loucura perante o mundo. Então, desculpe, nós não podemos nos esquivar da nossa responsabilidade em representar a palavra de Deus no nosso dia a dia, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, com os nossos conhecidos, no trabalho, onde quer que seja. É nossa responsabilidade. E daí, gente, a gente tem uma série de situações aí, né? E essa turma da batalha cultural, eles sempre vão tentar, né, nos atacar fazendo o quê? O antagonismo. O antagonismo entre raças, né? Incentivando o racismo. E muitas vezes incentivando o racismo ao contrário, né? Não é? Hoje, por exemplo, sejamos bem sinceros, né? Eles inflam toda a questão da luta entre as diferenças de cores, mas, peraí, o que na verdade eles estão fazendo é incentivar o próprio racismo, de um lado para o outro, do outro para um. E a gente não está percebendo. Mais ainda, toda a questão aí do antagonismo entre homem e mulher. Como se o homem já nasceu como inimigo natural da mulher, a mulher já nasceu como inimiga natural do homem. E a mulher precisa ser empoderada. Traduza-se, 74 anos, um gato. Ok? Não fala para mim, empoderada é 74 anos, um gato, e assistindo novela da Globo, de preferência. Pelo amor de Deus. Ok. Além disso, o antagonismo entre mente e corpo. Esse talvez eu diria uma coisa assustadora. Crise de autopercepção que as pessoas estão tendo. Transgêneros, transhumanismo. Tem gente que já não se identifica como ser humano. Não, vou mostrar a foto aqui. Bem, está aqui, ó, um caso simples. Eis a mãe, certo? Ó, essa é a mãe.
olha como a mãe está agora. Eis o filho, olha como o filho está agora. Calma, fica melhor. Esse indivíduo fica dentro de uma jaulinha, vestido desse jeito aí. Ele é um dálmata. Ele faz au-au. Faz au-au. Vocês estão assustados? Deem uma observadinha no metrô de São Paulo, tá? Eu peguei o metrô aqui. Peguei ali do Tietê para cá. Eu me escandalizei, gente. Eu me escandalizei. Juro que eu fiquei olhando para o lado e falei, mas espera aí, como é que pode? Já está no nosso quintal. Ok? Mais ainda, bem, aí nem se falar, né? Total desrespeito à fé, total desrespeito, né, a tudo que... Poxa, zombar da figura do Senhor Jesus Cristo, zombar da cruz. Isso é um absurdo que, infelizmente, está acontecendo. E daí, gente, obviamente, no final, o antagonismo entre pais e filhos, porque a ideia toda é dissolver a estrutura familiar, ok? E dissolver a estrutura familiar, principalmente, deixa eu dizer onde é que está o próximo ponto de ataque que a gente tem que tomar muito cuidado. Destruição do pátrio poder. O que é o pátrio poder? Vocês entendem esse termo? É o direito que você, como pai, isso é garantido, né? Você, como pai, tem de educar o seu filho conforme seja o seu padrão. Certo? De transmitir a sua fé, os seus valores e assim por diante. Pois bem, isso está sendo destruído. Sabe como estão procurando destruir o pátrio poder? Agora vocês vão se escandalizar. Outra frasezinha da Câmara de Eco. Direito à educação. Alguém aqui com certeza já repetiu essa frase. Em algum, eu tenho direito à educação. Não, meus filhos têm direito à educação. Peraí. Você entendeu o que você está falando quando você repete essa frase? Você está cobrando que o governo, que o Estado eduque seu filho. Só que no momento que você cobra que o Estado eduque seu filho, você está, na verdade, fazendo o quê? Delegando essa sua responsabilidade para lá. E é só ver como tem pai e mãe aí que, infelizmente, já terceirizou filho de tudo quanto é jeito. Terceirizou completamente, jogou tudo. O filho já não tem absolutamente nada a ver com o pai e com a mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe estão totalmente... eu pago a melhor escola para o meu filho, certo? Mas ele não tem identidade nenhuma contigo. Está lá a palavra, né? Em Deuteronômio fala que você precisa inculcar a palavra de Deus, né? Leve a palavra, repita, insista com a palavra enquanto você trabalha, enquanto você caminha, sentado, onde for. Agora, como é que você faz isso se você deixa o filho, né? 8 horas na escola, mais o karatê, mais o não sei o quê, mais a aula de piano, violino, né, o yoga. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Porque tudo, no final das contas, é isso aqui. Eles querem tirar de nós o direito que nós temos de educar os nossos filhos. Como? Inventando outro direito. Que você tem o direito à educação. Então, tome muito cuidado. Sempre quando alguém vem te oferecer um direito, pense qual a responsabilidade que você está jogando fora. Porque é exatamente nessa responsabilidade que mora o perigo. Se você jogar ela fora, você perdeu. Vamos voltar lá no Gênesis? Diz que os 2 amigos lá, né? Adão e Eva, de repente fizeram algo que não se devia ter sido feito. E Deus aparece no final do dia e vai perguntar para quem? Ele pergunta primeiro para quem? Certo. Qual foi a pergunta que fizeste, Adão? Qual foi a resposta? Foi a mulher que me deste. Bem-vindo, né? Usando o jargão moderno aí, o Adão nessa hora virou um gadão. Ele jogou fora a sua responsabilidade como marido, como pai, como irmão, como homem. A culpa é da mulher. Pergunta-se para Eva, então, e o que fizeste? A serpente me tentou. Está dando para entender que o problema é antigo? Toda vez que você se eximir de uma responsabilidade, saiba, você está perdendo sua liberdade. Porque o que nos conecta a Deus é exatamente a nossa responsabilidade. Porque associada à nossa responsabilidade está o nosso livre-arbítrio. A hora que você nega, né, você joga fora uma responsabilidade, você está perdendo o livre-arbítrio. Você está virando escravo. Escravo do pecado. O pecado
de você não cumprir com a sua parte, a sua responsabilidade diante de Deus. Então, o homem, a hora que ele já faz essa de, não, foi a mulher, não tenho nada... Maravilha. Você realmente está deixando de ser homem. E vou ser bem sincero, o problema hoje em dia, e agora eu vou falar mais uma, que se gravar e sair na internet, eu apanho na rua, está tudo certo. Hoje em dia, eu sou categórico em dizer para vocês que eu explico de uma forma muito clara o homossexualismo. É muito claro de explicar. Um monte de homem que não quer ser homem, que não quer assumir a responsabilidade, que não quer a bronca, que não quer a encrenca, que não quer chegar no final do dia e ser cobrado. E, peraí, como é que faz, como é que não faz? Aí eu saio fazendo que nem... Ai, meu Deus do céu. E, amigo, não é assim que funciona. E é exatamente isso que a turma quer. Que você jogue fora até mesmo aquilo. Veja, somos uma construção divina, homem e mulher, cada um com a sua característica. Ah, não, mas o homem é superior à mulher. Não, não existe isso, são pares complementares. Eu nunca vou parir um filho, pelo amor de Deus. Não tem como. Não tem, eu posso ser o camarada, o bambambam, o bonzão. Não vou conseguir parir um filho. Pronto e tchau. Isso a dona Carolina resolveu para mim. Tudo bem que quando nasceu o primeiro, eu estava do lado, ela pegou e grudou no meu braço, quase arrancou o braço. Você fez isso aí, agora você dá um jeito de tirar. Eu, tá bom, tudo bem, né? Mas ela cravou aquelas unhas ali que eu senti toda a dor do parto. Até hoje eu lembro e falo, olha, deixa para lá. Mas, enfim, responsabilidade. Assuma os seus atos. E veja como hoje, infelizmente, as mães educam os filhos homens. Vamos parar para ver um pouquinho como é que tem sido a coisa sempre? Antigamente, tudo bem, tinha aquelas frases de efeitos do passado que também não tem mal. Homem não chora. Tá, ok. Mas hoje o homem tem que ser emotivo. O homem tem que olhar para uma flor e chorar, e ficar chorando, e chorar mais um pouco, e vou chorar de novo, e assim... Peraí, vamos parar. Vamos parar. E me desculpe, nós temos muitas mães transformando os filhos em gays. Vamos ser bem sinceros, vamos falar a verdade? Porque existe uma questão que a gente tem que compreender claramente, o que é amor. Enquanto a gente interpretar que amor é um sentimento, é uma emoção que vai me fazer chorar, ai meu Deus do céu. Gente, eu assisto o filme, eu choro. Pega um filme triste ali, pega uma Lista de Schindler, pelo amor de Deus, aquilo não é um terror, rapaz. Na hora que está lá o camarada, lá, eu te perdoo, né? E sai dando tiro no meio dos caras. Um maluco, um doente da cabeça. Aquilo te leva a chorar, certo? Chorou, passou 2 horas. E aí? Foi-se. É um sentimento, é uma emoção. É algo que é volúvel, que uma hora tem, que outra hora não tem. O amor é assim? Pois é isso que a gente precisa discutir, porque esse é um tema fundamental para compreender o que é família. E é o que eu vim fazer aqui com vocês. A questão toda é, esse descompasso entre pais e filhos, no final das contas, é exatamente para destruir essa essência fundamental, que é o amor divino, que se manifesta na família humana. E se você fala alguma coisa disso, pronto, você está com ódio. Hoje, se um pai corrige um filho, chegou, menino, tome vergonha na cara, vamos parar com isso aí. Não, ontem mesmo, o colega aqui, né, o meu menino aqui, minha filha, se estranharam. Eu tive que juntar um para o lado. Peraí. Parou. Você é o mais velho, você cuida dela. Você é a mais nova, você não desrespeita o teu irmão mais velho. Como assim? Deu um pé da orelha que o outro ficou 2 horas. Eu não estou escutando, pai. Falei, pois é, ótimo. Vá fazendo isso com o seu irmão. A hora que você tiver um marido, você vai fazer a mesma coisa? É assim? Você acha isso bonito? Não, eu tive que chamar na chincha. Um pai cheio de ódio. Você entendeu? Um pai cheio de ódio. E é assim. Infelizmente. Então, gente, daqui para diante a coisa complica, porque o problema realmente está em destruir a masculinidade. Porque, no final das contas, essa turma quer um Egito e uma Babilônia mundiais, onde todo mundo vai ser escravo. Escravo dos seus vícios, escravos dos seus prazeres sexuais mais medonhos, nojentos, né? Escravo da sua irresponsabilidade. É isso que vai acontecer. E aí, gente, nesse tópico, entra até mesmo a ciência. Stephen Hawking, o grande cientista ali, né, o cara que ocupou a cadeira do Newton, lá em Cambridge, né,
ele coloca na física, não existe espaço para Deus. Está na obra dele. E num dos trabalhos dele, chamado The Great Design, ou seja, o grande projeto, né, ele coloca que são as leis da física e não a vontade de Deus que explicam a existência do universo. Não precisamos de Deus para nada. As leis da física resolvem. E, especialmente, ele fala que é a gravidade. Porque existe a lei da gravidade, o universo pode e irá criar a si mesmo a partir do nada. Que gênio! Interessante. Criação espontânea, essa é a defesa deles o tempo inteiro, né? Não existe um ser criador, não existe uma origem. Você é um acaso, você veio do nada, e do nada você pode voltar e não tem problema nenhum, porque ninguém se importa contigo. Lindo, né? Pois é. Daqui, então, convido depois, posso passar esse vídeo, esse link do YouTube, no matemático de Oxford, que faz uma contestação a Stephen Hawking, que é fantástica, mas, basicamente, o raciocínio que eu posso colocar aqui para vocês é o seguinte. Maravilha, né? Vimos ali que os amigos gostam de usar Newton para justificar as coisas, ação e reação. Maravilha. Só que a gente pode usar outra lei de Newton para colocar isso, a segunda lei, que fala sobre forças, né? Definição do que é uma força. Força, então, é massa vezes uma aceleração, certo? Onde a aceleração, no caso aqui, normalmente, que nos atinge, a todos aqui, é a aceleração da gravidade, né? Interessante. E, conforme é enunciado no Newton, ele diz assim, a gravidade seria uma força instantânea, ou seja, qualquer corpo notaria imediatamente se há presença de outro corpo e sofreria sua atração. E atuaria à distância, ou seja, a intensidade da força depende de algo, um outro corpo que esteja próximo de você, e que pode estar muito afastado, até mesmo sem que exista o contato entre os corpos. Ou seja, tendo dois corpos, vai haver atração. Em resumo, lei da gravitação universal. Gente, se a gente pegar isso funciona, e está lá no livro de física, chamado lei da gravitação universal. Tem uma equaçãozinha, que é essa aqui. Ó. A força, por exemplo, que o Sol atrai à Terra, é regida por massa do Sol, vezes a massa da Terra, dividido pela distância entre os dois aqui ao quadrado, vezes G, que é uma constante de gravitação universal. É isso aí que os caras usam, por exemplo, para lançar foguete no espaço e assim por diante. Funciona, beleza. E é interessante, anos depois de Newton, aparece um outro cara estudando eletricidade, e aí surge aquela ideia que todo mundo conhece, que eu gosto muito de brincar com essa ideia, né? Duas cargas iguais, né? Positivo com positivo, se repelem. Negativo com negativo, se repele. Quando você tem carga positiva e negativa, o que acontece? Se atrai, né? Interessante, a física funciona assim, a química funciona assim, e o ser humano quer ir contra isso. Deu para entender, né? Deu para entender, né? O átomo, um ente minúsculo ali, quase invisível, né? Ele obedece essa lei divina. O ser humano, com todo o intelecto que tem, com todo o poder, com toda a graça que Deus nos deu, queremos ir contra isso. Mas, enfim, em cima dessa lei, surge a ideia de Coulomb, em que ele rege essa atração, essa força de atração entre as cargas, e ele usa essa equação. 200 anos depois, basicamente, 150, 200 anos depois, mais ou menos. Onde, olha só, o que era massa lá em cima, aqui é carga. O que era massa aqui é a outra carga. A distância é o quadrado. E aqui o que é a constante gravitacional, aqui virou a constante dielétrica. E eu, como engenheiro civil, poderia trazer para vocês vários outros exemplos que a gente acha facilmente, em que vários fenômenos físicos têm equações que, se você parar com cuidado, você olha e vai, mas é a mesma coisa. É o mesmo princípio. Está funcionando do mesmo jeito. Só que eles ensinam em separado para a gente também por um propósito. Mas esse é tema para outra conversa que eu não vou falar aqui, tá? Sobre teoria de educação, mas tudo bem. Por quê? Porque o engenheiro é o mesmo. Deus criou assim. E a sua glória está manifestada em todas as coisas por Ele, criadas de forma que são inexcusáveis. Romanos 1:20. Nós é que insistimos o tempo inteiro em não enxergar. Porque há um interesse em não enxergar, a nossa insistência em querer negar a existência dele. E por que nós queremos negar a existência dele, no final das contas? Porque eu quero ser Deus. Porque eu quero ser Deus. Desculpa, perdoe, mas a frase empoderamento feminino, hoje, para mim, é só isso. É incentivar na mulher o crime do querer ser Deus.
No sentido de eu mando, eu faço e aconteço. Tá, mas a parte ruim, né, do ser o criador, de despender de si mesmo, de empenhar toda a sua energia para criar um ser à sua imagem e semelhança, o pessoal não quer que você não tenha. Mas eu mando aqui. Eu estou empoderado. Falta de compreensão do que é amor. E aí, gente, disso a gente pode tirar que a ideia do princípio da criação divina está em todas as partes. Nós vamos ver que tudo existe no universo aos pares. Prótons e elétrons, macho e fêmea, né? Homem, mulher. E por que tudo existe aos pares? Qual o motivo? Simples. Para que existam forças, né? Forças, é necessário que exista interação. E para que exista interação, tem que ter dois interagindo, interatuando. E aí é que vem a grande questão que a gente precisa resolver de vez aqui. O amor não é um sentimento, e sim, ele é uma força. E para toda e qualquer força vir a existir, todas as forças são geradas pela interação e a unidade entre dois elementos. O próprio amor também somente pode ser gerado pela interação e unidade entre dois elementos, não tem jeito. Então, aí vem a questãozinha. Não há como existir amor na solidão e no isolamento. Não há. Você pode até dizer, eu amo, eu amo. Se eu sair aqui dizendo o tempo inteiro para vocês, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Qual a pergunta que qualquer um vai me rebater aqui? O quê? Quem? Amor é um verbo transitivo, precisa de um objeto. O próprio Deus. Eu acho que vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? Se Deus saísse por aí gritando, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, os anjos perguntariam a ele o quê? Quem que você ama? Então aí está a lógica da criação divina. Nós fomos criados como os objetos do amor de Deus. Aí está a lógica e o porquê de nós precisarmos ter filhos, para termos objetos a quem depositar o nosso amor. Pronto, gente, aí começa a funcionar a coisa. Porque o amor é uma força, ele precisa fechar esse ciclo de paridade. E aí é que está a história toda por trás do problema. Se o amor é só um sentimento, ele não tem um mecanismo, ele não tem uma forma de acontecer, né? É o filme que eu assisto, passa 2 horas e esqueci até mais. Não é assim, gente. Por isso que homem e mulher são necessários, porque sem eles não existe amor. O homem é a personificação da natureza masculina de Deus. A mulher é a personificação da natureza feminina de Deus. E aí é que vem a lógica toda. Para que a gente possa vivenciar o amor, ele vai acontecer em níveis de relacionamentos que vão unir essas partes. Então, o primeiro nível de amor que a gente tem é o nível que nós recebemos dos nossos pais e retribuímos, no amor filial. Do amor filial que nós desenvolvemos, né, como ontem eu fiz uma grande contribuição para ver se meus filhos desenvolvem o próximo amor, né, entre irmão e irmã, né, e tem que ter interferência do pai e da mãe, senão não vai, se deixar solto não funciona, que aí, em respeito ao amor dos pais, em respeito à tradição da família, é que se desenvolve o amor fraternal. O respeito entre irmão e irmã, né, e vice-versa, entre irmãos. Por fim, cresce-se, amadurece-se e chega-se finalmente a constituir a sua própria família, esposo e esposa. Daí nós temos o amor conjugal. E o último nível do amor conjugal vem o quê? O que o amor conjugal gera? Pois bem, aqui então é que a gente começa a experimentar o amor paternal. Vamos lembrar? Mateus 5,48? Quem lembra? Mateus 5,48. Alguém sabe o que está escrito lá? Mateus 5,48, vamos. Sede vós perfeitos, como? Como o vosso Pai que está nos céus. Deu para entender? Eu vou repetir. Sede vós perfeitos como o vosso Pai que está nos céus. Vocês entenderam que a perfeição está atrelada à paternidade. A perfeição está atrelada a fazer o que Deus fez. Assim como Deus nos criou como seus filhos, nós temos nas nossas famílias a oportunidade de reproduzir o processo criativo divino. E com isso experimentar o mesmo amor
que Ele teve por nós, amando os nossos filhos. Aí está o segredo todo. E é exatamente o que a turma quer destruir. Veja como é. Todos esses níveis de amor você desenvolve no lar e leva para a família, para a sociedade. Você aprende amor filial em casa, você vai respeitar o chefe, vai respeitar as pessoas mais velhas como seus pais. Você aprende a amar seu irmão em casa, no trabalho, no colégio, né? Você tem as pessoas de mesma idade, você vai amar como seus irmãos. Né? Aí você tem seus filhos em casa, vocês os mais novos, quando você vê seu empregado, seu aluno, uma pessoa mais jovem, você vai amar como seu filho. Agora, tem um amor aqui que você não pode multiplicar. Esse é único. Esse aqui é um só. E como é que funciona a coisa hoje em dia? Todos os outros a gente tem uma dificuldade de multiplicar, de levar para os outros, mas esse aqui a turma está adorando espalhar para todo quanto é lado. Ou seja, está invertido o mecanismo. O mecanismo está errado. E é isso que a palavra de Deus vem o tempo inteiro tentando nos alertar. E vejam que toda a história da providência divina se basa em personagens e suas famílias. E daí, gente, é que a gente tem que se perguntar, mas qual é a finalidade do amor? Pergunta retórica. Qual é a finalidade do amor? Responder Mateus 5,48. Sermos perfeitos como nosso Pai é perfeito. Mas como se faz isso? Nos tornando semelhantes a Deus. A vivência do amor é que nos faz imagem e semelhança divina. É isso. A vivência do amor verdadeiro é que nos faz imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança, como está lá em Gênesis 1:27, criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Logo, o homem sozinho é a imagem e semelhança de Deus? Não. A mulher sozinha é a imagem e semelhança de Deus? Não. Porque para que haja imagem e semelhança de Deus, já está escrito aqui. Homem e mulher, macho e fêmea os criou. Ou seja, para que essa imagem e semelhança aconteça, é necessária a união divina entre homem e mulher. É nisso que se baseia. Veja, está lá no comecinho, né? Gênesis 1:27, já está no começo da história. E quanta dificuldade a gente tem. E daqui, então, a natureza de Deus, como origem, se divide em homens e mulheres. Né? O homem portando a natureza masculina divina, a mulher portando a natureza feminina divina. E na união entre esses dois é que nós temos os filhos. E a continuidade do processo de criação divino. Ou seja, nós participamos e nós temos uma responsabilidade de participar no processo de continuidade da criação divina. É nossa responsabilidade, desculpa, não dá para fugir. É nossa responsabilidade. E aí, gente, é que o negócio complica, né? Mas veja só, interessante, essa estrutura, não sei se vocês estão enxergando aqui, né? Deus, homem, mulher e filhos. Na verdade, ela é uma estrutura geométrica, que está aqui, ó. É o que nós chamamos de tetraedro, né? Onde nós podemos pôr aqui Deus, o homem, a mulher e os filhos, formando um elemento sólido. Esse é o menor sólido geométrico regular que a gente pode ter. E a menor estrutura, para quem trabalha com engenharia, é a menor estrutura isostática, ou seja, a estrutura mais econômica que se pode fazer. É como um tripé de câmera e assim por diante. Essa mesma estrutura a gente vai ver se repetir, por exemplo, no elemento químico carbono. Olha que interessante. São 4 átomos de hidrogênio sendo solidarizados pelo carbono, em que eles se afastam exatamente nessa mesma estrutura geométrica. Onde nós poderíamos pôr aqui, né? Deus, homem, mulher e os filhos, a estrutura da família, aqui dentro mesmo. Porém, no centro ali, quem unindo? O amor verdadeiro de Deus. Ou seja, é uma estrutura, é um modelo, é uma lógica de existência que está presente em toda a criação divina. Eu poderia pôr N exemplos, eu coloquei só alguns aqui. Só para rebater, né? Só para reforçar a ideia de Paulo em Romanos 1:20. Toda a sabedoria eterna de Deus está presente na criação divina e inexcusável. É só a gente buscar e dar uma olhadinha, você vai enxergar. E daqui, gente, o problema então é, como é que a gente vai lutar contra tudo isso? Que todo o problema desses caras é essas ideias, né, de que luta como forma de desenvolvimento, ausência de propósito, viva para si mesmo, seja feliz, né, domínio pela força. A gente tem que derrotar isso. E a forma de derrotar isso é, primeiro de tudo, colocar o elemento que faltou desde o começo, que é quem? Deus. Primeiro de tudo. Segundo,
Entender que não existe essa ideia de tese e antítese. Existe, sim, o aspecto sujeito, o aspecto objeto, que são aspectos complementares, que se unem, certo? E desta união, para que ela ocorra, é necessário haver interação, dar e receber. É necessário que a gente consiga ter essa troca. Muitos relacionamentos em família exatamente se destroem por causa disso. Morre esse dar e receber. E especialmente porque esse dar e receber, essa interação e unidade, é o que definitivamente nos leva a ter desenvolvimento. Mais ainda, ter consciência de que a gente precisa ter essa interação e unidade com um centro, em Deus. Ou seja, quando se pergunta, mas por que eu me casei? Né? Acho que é uma pergunta que todo mundo um dia fez, não? Mas por que eu me casei? Essa resposta tem que estar muito bem clara. Eu me casei para cumprir um propósito perante Deus. E se eu não cumprir esse propósito, desculpe, é como se eu fosse uma caneta. Vamos pegar aqui, eu acho que eu trouxe aqui, ó. Uma caneta. Para que serve uma caneta, gente? Escrever, certo? Se eu pegar essa caneta e tentar cavar um buraco aqui no chão, o que vai acontecer com a caneta? Vou conseguir cavar o buraco? Veja, ela tem uma anatomia, ela tem um projeto, ela tem uma forma de ser, uma finalidade. Ela foi feita para essa finalidade. A hora que eu não uso a caneta para a finalidade para a qual ela foi feita, e tento fazer uma outra coisa para a qual não foi feita, primeiro, a outra coisa não dá certo, porque ela não foi feita para isso, não foi feita para cavar o buraco. Segundo, o que acontece com a caneta? Eu destruo. Então, esse que é o nosso problema. Na hora que a gente vai olhar para uma relação entre homem e mulher, pense primeiro, pelo amor de Deus, espera aí. Isso é uma missão sagrada. Isso é uma coisa que está mais além do que as contas para pagar, a dificuldade, né, de levar a criança para a escola, o problema que eu tenho com o vizinho, ou é a cor do vestido que eu não gostei, ou esse camarada, né, e meu marido não aprende, ele sempre joga a toalha molhada na cama, sabe? Todas essas coisas que de repente a gente começa a acumular isso e aí gera um divórcio. Pois é, se você tem o foco certinho nisso aqui, de você entender que essa relação que você tem com esse homem, essa relação que você tem com essa mulher, é uma missão sagrada, que tem uma dimensão muito mais elevada, aí as coisas começam a dar certo, porque você vai ter o foco no lugar certo para poder vencer essas coisinhas pequenininhas, e essas coisinhas pequenininhas, com o passar do tempo, você vai até dar risada. É que nem a história do pum debaixo do cobertor, né? Você já viu algum namorado ou namorada soltar pum na frente da outra? Né? O rapaz soltar pum na frente da moça, a moça soltar pum na frente do rapaz? Já viram isso? Não, né? Por quê? Porque é toda uma encenação, vamos falar bem a verdade, né? Vamos falar bem, é um teatro. Não é um teatro? Parece bonitinho e tal. Casou, lua de mel, passou uma semana, mas é o primeiro pum debaixo do cobertor, você vai ver o que é bom para a tosse. E aí é que entra, peraí, é amor de verdade ou era só um teatro? Era só para postar no Facebook? Está entendendo para onde eu estou chegando? Gente, o amor é real. E é uma predisposição, é um ato de vontade. Não é um sentimento definitivamente. O amor, inclusive, é algo que você pratica e você faz, mesmo não gostando. A gente gosta de trocar fralda de filho? É legal trocar fralda? Mas você não troca? E vida que segue? Acabou. Vamos piorar um pouquinho? Seu filho foi preso. Traficante. Está lá na cadeia. Onde é que você vai estar no domingo? No churrasco, em casa? Com os amigos? Não, onde é que você vai estar? Na porta do presídio para visitá-lo, não é? Você gosta de fazer isso? É legal fazer isso? O que te leva a fazer isso? Pois bem, o presídio que nós temos é o nosso pecado. E quando nós estamos presos no pecado, adivinha o que acontece? Nós obrigamos nosso Pai a vir nos visitar na porta do presídio. E Ele vem. Ele vem na porta do presídio. Agora pense. Você precisa forçar Ele a vir na porta do presídio? Não precisa. Mas porque Ele ama, Ele vai vir. Assim é Deus. Assim é o coração de amor de verdade. Porque não é um sentimento, gente.
Mesmo que você esteja moído por dentro, mesmo que você esteja, por amor você fará. O amor é uma coisa muito mais elevada do que a gente está engolindo. E é exatamente por a gente estar engolindo esse amor que eu costumo dizer que é amor miojo, né? 3 minutos está pronto, daqui a pouco você jogou fora, não te alimenta nada, né? Esse é o problema, esse é o engano, é o engodo do mundo hoje. O amor é algo muito mais elevado e que a gente precisa recuperar. Porque é a partir daí que nós vamos conseguir recuperar todo o ideal. Gente, eu pus... desculpa. Eu perco toda vez, é terrível isso. É que a gente vai conseguir recuperar essa estrutura, que essa estrutura da família, ela tem como propósito essa semelhança com Deus, o encarnar o amor de Deus. E daí, gente, se nós perdermos isso, enfim, não sobra muita coisa. Então, só para fechar aqui rapidinho, né? Precisamos da ordem natural da criação divina dentro da família, sendo enfatizada e defendida, seja no meio jurídico, seja no meio político, seja onde for. Precisamos do homem como eixo vertical da relação e da mulher como eixo horizontal. O eixo vertical sozinho é como tentar pegar e botar isso aqui de pé, ele não fica. Você monta o eixozinho, faz uma base, aí ele fica de pé. Essa unidade entre homem e mulher faz isso. Mais ainda, compreender que somos pares complementares, não estamos lutando nem competindo uns com os outros. Isso é loucura do mundo, nós não podemos deixar isso entrar no nosso lar. E assim, gente, a resposta do porquê família, chego aqui ao final da palestra dizendo, porque a família é a estrutura onde o amor divino pode ser substanciado na realidade humana. E, por fim, ensinado às gerações futuras. E esse é o medo que eles têm. Isso de ensinar às gerações futuras é a coisa mais catastrófica para essa turma. Porque o que eles mais querem é que isso, que seja interrompido, morra no meio do caminho e não vá para adiante. Mais ainda, sem a família, os 4 níveis do amor lá, né? Paternal, né? Fraternal, filial, conjugal, eles não podem ser consumados. E nós ficamos carentes da experiência completa deste amor. Traduzindo, 74 anos, mãe de pet. Beleza? Consegui chegar lá? 74 anos, mãe de gato. É isso que a turma quer. E, para fim, a família é o meio pelo qual temos as condições para alcançar a imagem e semelhança a Deus. Ela é o propósito central da criação divina. Me desculpe, se nós tirarmos o foco desse valor essencial na nossa vida, da família como esse instrumento, como a instituição criada por Deus. É só pensar no Jardim do Éden, o que foi criado? Desculpe, vou ser bem sincero agora, vou até depor contra o patrimônio aqui, mas Deus criou uma igreja no Jardim do Éden? Não. Ele criou um homem, uma mulher, deu orientações de como eles deveriam viver e disse ainda, sede frutíferos, multiplicai e dominai a terra. Era isso que estava lá. E deu um probleminha no meio do caminho, porque tinha uma condição que precisava ser cumprida, né? Que essa aí eu deixo para conversar em outra oportunidade. Mas o que é essa estrutura que foi criada por Deus? Uma família. Então, desculpe, nós podemos ter as igrejas mais lindas e maravilhosas do mundo, nós podemos ter as instituições mais fantásticas sendo criadas, de caridade, etc, etc, tal. Se a gente perder o foco do valor da família, o resto tudo é lixo, é enganação, é engodo, e nós só vamos ouvir uma frasezinha. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. É só isso que a gente vai ouvir no final. Tudo bem? Senhores, com isso, então, eu encerro a palestra. Peço desculpa que eu me delonguei, mas a mensagem no final é exatamente de uma família centrada em Deus e a família como sendo a base verdadeira da espiritualidade. Tudo o que a gente precisa fazer é defender essa preciosidade, essa dádiva divina, que é a essência das nossas vidas. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Peço desculpa pelo tomar o tempo. Tenha uma noite abençoada e sigamos nessa luta. Muito obrigado.